abra sua Bíblia no texto que foi lido, Epístola aos Hebreus. Deixa eu botar aqui algo para aprender. Hebreus capítulo 3, mais uma vez, uma mensagem textual, não é? Textual quer dizer em que a leitura, a interpretação, a explicação, a aplicação se dá com base no texto bíblico. Isso é sermão expositivo e textual também, viu? Então, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, olha que coisa interessante, não é? Considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quais serão as lições que podemos tirar daqui, concedida por Deus para nós, pelo Espírito Santo, que inspirou o autor desse livro, não é? Que ninguém sabe o nome. Que lições podemos tirar? Cada parte da Escritura, cada palavra, tem algo por trás dela, por dentro, com profundidade para nós. Começando, não é? Pelo que, irmãos santos. Irmão é uma palavra tão comum para nós, não é? Irmão fulano, irmã cicrana e tal. Agora, santos também é uma palavra muito conhecida, mas tem pessoas que não dão valor a esta palavra. Há pessoas que não observam, que não praticam o que essa palavra quer dizer. Pelo que, irmãos santos. Você sabe, irmãos, que a salvação, ela tem alguns aspectos que a Bíblia nos revela. Salvação quer dizer regeneração. O que é isso? Novo nascimento, não é? Regenerar quer dizer renascer, é nascer outra vez, gerar de novo. Então, quando a pessoa aceita Jesus de coração, de verdade, não é? Ele nasce de novo. Como eu disse há poucos dias, não é verdade? Que num livro que meu pai deixou, encontrei essa frase que eu nunca esqueci desde a minha juventude. Aquele que não tem Jesus, nasce uma vez e morre duas vezes. Não é? Mas quem aceita Jesus, nasce duas vezes e se morrer, só morre uma vez. Deu para entender a diferença? O crente de Jesus nasceu no ventre da mãe, como toda pessoa nasce, que vem ao mundo, não é? É o nascimento biológico. Mas também quando ele aceita Jesus, nasce de novo. Não é? 2 Coríntios 5,17. Na verdade, vos digo, quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. O homem ficou admirado, como é que uma pessoa pode nascer de novo, sendo velho, entrar no ventre da mãe de novo? Ele não entendia. Aí Jesus explicou que falava do nascimento espiritual. Dê glória a Deus por isto. Espiritualmente somos nascidos de novo. Outro aspecto da salvação, justificação. A pessoa está no mundo sem Jesus, sem Pai, sem salvação, ele é considerado culpado, ele é considerado pecador, não é? Ele é considerado condenado, sim, porque ele não crê em Jesus como seu Salvador. E Jesus disse: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Está vendo, irmãos?
já está condenado. Está escrito, Jesus falando em João 3,18. Por quê? Porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Uma pessoa condenada não está justificada. Agora, quando aceita Jesus como Salvador, além de nascer de novo, Jesus tira ele da condição de pecador, de culpado, para uma pessoa perdoada por Deus, justificada por Deus, não por causa das suas justiças próprias, mas por causa da justiça de Jesus, que é imputada a ele. Dê glória a Deus por isso. Então você veja só, regeneração, justificação. Aí vem agora um terceiro aspecto que aplicamos na doutrina dessa noite: santificação. Eu tenho repetido isso. Ser salvo não é apenas mudar de uma igreja para outra, não é deixar de ser católico para ser evangélico, deixar de ser espírita para ser pentecostal. Não. Isso aí qualquer um pode fazer. E tem gente que frequenta a igreja às vezes e está completamente perdido, coitado. Entendeu? Santificação é a condição, meu irmão, daquele que é salvo, daquele que é santo. Santificação é um processo, entende? É um processo que começa no dia que você aceitou Jesus como Salvador e deve acompanhar você até o dia da morte. Você tem que aceitar Jesus para ser santo, e tem que ser santo para ser salvo. Glória a Deus por isto. Tem que ser santo. Todo crente tem que ser santo. Se não for santo, meu irmão, perdeu tempo. Está perdendo tempo de vir à igreja, de cantar, de orar, de tocar, de ler a Bíblia, de ouvir. Está completamente perdido, coitado. Dá pena. Uma pessoa está no meio da igreja e está perdida. Não é? Lembro, não sei se irmãos se lembram, há vários anos atrás, eu estava orando pela madrugada e Deus me mandou trazer uma mensagem para os perdidos dentro da igreja. Não sei se alguém se lembra disso. Faz tempo. Eu disse, mas Jesus, perdido dentro da igreja? Os perdidos estão lá fora. Mas Deus tem, pregue para os perdidos dentro da igreja. E foi num dia de domingo que eu preguei, meu irmão. Trouxe aquela mensagem para os perdidos dentro da igreja. Não é? Existem crentes na igreja que parecem crentes, se vestem como crentes, falam como crentes, mas não são salvos. São o joio no meio do trigo. Entende, irmão? Estão perdidos. Eu dei aquela palavra, irmão. Se alguém é perdido aqui, alguém não se sente salvo, mesmo estando frequentando a igreja, precisa aceitar Jesus de novo, precisa se reconciliar com Ele para poder ser salvo. Pronto, dei aquela mensagem, não foi grande, não houve muita glória a Deus, não. Penso num dia que não houve glória a Deus, foi aquele, eu falei sobre os perdidos. Porém, depois do culto, e até outro dia, vieram algumas pessoas falar comigo. Fiquei admirado. Que Deus não fala em vão, não é, irmãos? Um rapaz chegou, pastor Rinaldo, eu sou um dos perdidos dentro da igreja. Meu filho, parecia um rapaz tão bom aqui dentro da igreja. Disse, eu pequei, pastor. Eu não tenho vivido como crente, não. Aqui na igreja, eu vivo direitinho, porém lá fora, eu namoro com mulheres não crentes e tal, me prostituo, e eu quero ser disciplinado. O que é isso? Que a palavra tocou no seu coração. Ele sentiu que precisava se arrepender para poder ter paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois a pessoa me procurou também, pastor, eu sou um desses que o senhor pregou domingo. E eu me lembro de 3 que me procuraram, dizendo que se sentiam naquela condição, perdidos dentro da igreja. Mas o apóstolo aqui, pelo que, irmãos santos, viu, irmão? Você, todo santo, de acordo com a Bíblia, é salvo. Mas nem todo crente que frequenta a igreja é santo.
E se não for santo, não é salvo. Amém? É coisa muito séria. A sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, abra aí. Primeira epístola do apóstolo Pedro, lá para frente desse livro você vai encontrar, não é? 1 Pedro capítulo 1, versículos, na verdade vamos ler o 14 e o 13. 13, 14 e 15. Vocês vão ler o 13, 14 e 15. Então, quando eu disser 2, vocês acompanham comigo. 1, 2. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quem pode dar glória a Deus? Santo em toda maneira de viver. Não adianta, você pode enganar o pastor, enganar os irmãos com jeito de crente, com roupa de crente, mas se não for crente de verdade, Deus não se engana. Uma pessoa que diz que é crente e vive no pecado é pior do que o que está lá fora. O que está lá fora vive pecando porque não conhece a Bíblia, a palavra. Mas a pessoa conhece a palavra e vive praticando coisas que não agradam a Deus, não são dignas de um crente, a condenação desse é maior. Se você já viu alguém dizer, não, todo pecado é igual. Quem já ouviu falar nisso aí, hein? Levante a mão. Não tem pecadinho nem pecadão. Todo pecado é igual. Isso é porque não conhece a Bíblia. Se conhecer a Bíblia, tem. Tem pecado pequeno, tem pecado médio, tem pecado grande. Tem. Jesus disse uma vez que Israel pecou pecado grande, né? E tem pecado mais menor. Não quer dizer que justifica, não. Quem tiver com pecado pequeno é pecador, está transgredindo a vontade de Deus. Mas aí há diferentes castigos. Jesus falou de 3 cidades, Cafarnaum, não é? E outras cidades, Sidom e outras cidades lá, Cafarnaum, quem mais? Viu? E ele disse, ai de vós, ai de ti, Cafarnaum. Viu? Porque se tivesse operado os milagres que eu operei em Sidom, todos seriam convertidos. Maior pecado tem. Então tem pecado maior e tem pecado menor. Mas também não quer dizer que o pecado menor a pessoa se justifica, não. Tá certo, irmão? Então muito cuidado. A santificação é necessária em tudo. Dentro da igreja, fora da igreja, no namoro, no noivado, no casamento, não é? Na escola, no trabalho, no quartel, comprando as coisas, tem que ser santo, viu? Crente, por exemplo, que é velhaco, compra e não paga, não é santo não, é mentiroso, viu? Vai comprar uma coisa, quantas prestações? Eu quero, passa o cartão tem que pagar, né? Eu compro no boleto, por exemplo, paga o primeiro, o segundo e os outros não pagam mais. Isso não é coisa de santo, não. Isso é coisa de pessoa ímpia. Então, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Irmãos santos, não esqueçam de Hebreus 12, 14, que diz, esse mesmo livro, segui a paz com todos e a santificação, olha aí, santificação é o processo para você ser santo, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode ser crente 200 anos, meu irmão, entregar o dízimo, entendeu? Fazer o que quiser, mas não vai chegar lá no céu, não. E prossegue ele, participante da vocação
celestial. Que coisa, não é, irmão? Santos, segundo lugar, participante da vocação celestial. E quer dizer isso? Vocação quer dizer alguma coisa que você tem, para o qual você se volta, para o qual você tem condição de realizar, de fazer, deseja, busca, se interessa, não é? Vocação. Eu, por exemplo, nunca tive vocação para medicina, para odontologia, não. Minha vocação sempre foi mais para a parte de administração, de economia, dessas coisas, não é? E lembro quando eu era menino, eu botava uma mesinha lá assim na minha casa e botava os papéis aqui em cima, outro papel desse lado, que eu vi isso em algum lugar e achava bonito. Entendeu? Era como se eu estivesse administrando alguma coisa. Era Deus me preparando para o que eu seria no futuro, um economista, um administrador. Tá certo? Então, cuidado. A vocação celestial, meus irmãos, não é uma frase fácil de entender, mas pela Bíblia podemos perceber o que é que significa. Vocação celestial só tem quem é salvo em nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não tem Jesus não tem vocação celestial. Tem vocação terrena, carnal, humana. Entende, meu querido irmão? Para você entender, vamos ler aí a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos ver se é isso mesmo. Filipenses, aí você vai ter que recuar no livro aí, né? Depois, Filipenses, 4, deixa eu ver aqui. Glória a Deus. 4, 3, é isso? Cadê aqui? 4, 3. Desculpe, vamos ver aí. Vamos ler primeiro. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. É porque nós temos, irmão, na verdade, vocação celestial só tem quem é cidadão do céu. Você sabia que você que está aqui nesta noite, ou você na sua casa, nós salvos em Cristo Jesus, você sabia que nós temos dupla cidadania? Dupla cidadania. O que é isso? Agora mesmo, por exemplo, meu filho Elieber, missionário em Portugal, não é? Há 9 anos, eles conseguiram a cidadania portuguesa, não é? Então eles agora são cidadãos brasileiros, não é? E são cidadãos portugueses, passa a ter os mesmos direitos daquelas pessoas daquele país. Você pode dizer então que Elieber, Thalita e meus netos que estão ali, tem 3 cidadanias: cidadania brasileira, cidadania portuguesa e cidadania do céu, não é? Vamos ver, abra sua Bíblia aí, querido irmão, em Efésios 2:19. Efésios 2:19. Tem que voltar, né, para Gálatas, passa Coríntios, Gálatas, Efésios 2:19. Efésios 2:19. Isso mesmo, que todos os irmãos estão com a cabeça baixa, olhando para a sua Bíblia, para acompanhar, não é? Não é só para escutar eu falar, não. Efésios 2:19 está escrito assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Dê glória a Deus, meus irmãos. Nós pertencemos à família de Deus, portanto somos cidadãos dos céus. Que coisa grande isso, já pensou? Pertencer à família de Deus, à família de Jesus. Que coisa maravilhosa. É por isso que devemos ter nós temos essa vocação celestial, pois somos cidadãos dos céus. Imagine, não é? Filipenses capítulo 3, versículo 20, 3 e 20,
3:20. Filipenses 3:20. Estávamos lá, não é? 3:20. Cadê, meu Deus? Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui em Parnamirim, mas aqui está dizendo nossa cidade, quer dizer, a cidade celestial, entende? Você entendeu o que é vocação celestial? Sua vocação é ir morar no céu, sua vocação é ir para aquela cidade, que é a cidade celestial, para morar com Deus, morar com Jesus, eternamente, não é? Glória a Deus por isso, meus irmãos, devemos alegrar muito por isso. Hebreus 11:13, vamos lá, nesse mesmo livro, você vai avançar aí nas páginas, capítulo 11, versículo 13, glória a Jesus, versículo 11, onde está o 13 aqui, diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O 14, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, louvado seja Deus. O 16, mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém, meus irmãos? Tem gente aqui que talvez não tenha uma casa para morar, não é? Talvez não conseguiu nem aquele programa Minha Casa, Minha Vida. Mas se você já é salvo em Jesus, é santo, a sua casa está no céu preparada para você, que ninguém vai tomar. Louvado seja o nome do Senhor, não é? E você não vai precisar pagar, porque Jesus já pagou o preço por você na cruz do Calvário. Então, vocação celestial é isso, irmãos, é fazer parte da família de Deus, é aguardar a pátria celestial, ir para lá, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Creio que todos entenderam o que é essa vocação celestial. Aí diz: considerai a Jesus Cristo. Considerai a Jesus Cristo. Você sabe que Ele é o nosso Salvador, é nosso Senhor, nosso Libertador. Mas diz aqui: considerai a Jesus Cristo apóstolo. Apóstolo e sacerdote da nossa confissão. Jesus apóstolo, como é isso, irmãos? Jesus teve 12 apóstolos, não foi? 12 apóstolos. O Judas o traiu, mas depois os discípulos elegeram Matias no lugar dele, completando assim o que se chama na teologia do colégio apostólico, o grupo apostólico original, que não se repete mais e não tem sucessores, como diz a Igreja Católica, que Pedro, não é? O Papa é sucessor de Pedro. Não tem isso na Bíblia. Não, senhor, nem Pedro foi Papa. Não. Vigário de Cristo, substituto de Cristo na terra, não, senhor. Substituto de Cristo na terra é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Ele disse: eu vos enviarei outro Consolador, e para vocês não ficarem órfãos, não vos deixarei órfãos. Substituto de Jesus é o Espírito Santo, não é o Papa ou qualquer autoridade religiosa, não é? Mas Jesus diz, aqui dizer que Jesus foi apóstolo, não é? Entendeu? Depois daqueles 12, eles foram, os demais foram sendo enviados para aqui e para acolá, por todo mundo, e foram pregando. E a palavra apóstolo quer dizer enviado, irmãos. Enviado é apóstolo. Alguém que não é enviado não pode dizer que é apóstolo. Tem que ser enviado, chamado por Deus e enviado pela igreja. Isso sim. Lá em Efésios 4:11, a lição que estamos estudando fala dos dons ministeriais, né? Deles deu uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, apóstolos,
e mestres, doutores ou doutores, etc. Apóstolo existe hoje, do mesmo jeito que tem mestre, ou doutor, ou pastor, também tem que ter apóstolo, porque é só aquele dom não é considerado. Eu explico isso no livro e na lição, não é? É porque não houve um entendimento bíblico sobre isso, não é? Então, quando nós mandamos um missionário para lá, para a África, para um lugar onde não tem evangelho, ele é um apóstolo, né? É que o nome missionário substituiu, não é, professor? O nome missionário substituiu a palavra apóstolo. Então, não é qualquer missionário que é um apóstolo. O missionário vai pregar num lugar onde já tem várias igrejas, não é? Ele não pode ser considerado um apóstolo, ele é um evangelista, ele é um pastor, tá certo? Mas apóstolo é aquele que é enviado para lugar onde não há ainda o evangelho, sobretudo nos chamados povos não alcançados, tá certo? Então, mas como é que Jesus é apóstolo? Vamos abrir a Bíblia explica tudo, irmão. A Bíblia tem resposta para ela mesma. Por isso, nunca vá na onda da internet. Porque um pastor fulano falou no vídeo, o pastor cicrano, o pregador disse isso, disse aquilo. Se o que ele prega não está de acordo com a Bíblia, esqueça aquela mensagem, não aceite aquela palavra, tá certo? Porque é uma regra da interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a ela mesma. Quer saber qual é a interpretação de um texto bíblico? Procure ver noutros textos da Bíblia. Você não sabe ainda manusear a Bíblia desse jeito? Procura alguém que tem mais tempo e mais estudo do que você. Procura o seu pastor, procura o professor da escola dominical, superintendente da escola, pessoas que têm mais tempo, mais conhecimento na palavra de Deus, não é? Para você entender. Olha, aqui está dizendo apóstolo, aliás, parece que a única vez que usa essa expressão, Jesus apóstolo, é nesse texto. Vamos ver então em João capítulo 17, versículo 18. João 17, Evangelho de João, viu? Mas pastor, será que tem isso dizendo que Jesus é apóstolo? João 17, 18. Vamos lá. 18. Vamos ler o 16 para você entender. Depois passa para o 17 e o 18. O 16 diz assim, Jesus orando pelos discípulos, viu? Ele diz: não são do mundo, orando pelos discípulos, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora veja o 18 com cuidado. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Quando Jesus diz, eu os enviei o quê? Os apóstolos. E ele diz, o Pai me enviou, tu me enviaste. Então Deus enviou Jesus como apóstolo. Jesus foi enviado por Deus, o supremo apóstolo, podemos dizer, não é verdade? Jesus foi enviado por Deus, assim como tu me enviaste, eu os enviei ao mundo. Então, se ele os enviou como apóstolo, Deus enviou Jesus como apóstolo também, e o livro de Hebreus confirma isso. Jesus, apóstolo da nossa confissão. Deu para entender, irmãos? Creio que ninguém ficou com dúvida não é? Estão lendo a Bíblia, estudando. Veja que quem respondeu essa questão não foi a teologia, foi a Bíblia. Eu não fui pegar um livro do pastor fulano, do teólogo ciclano, não. Está na própria Bíblia. Assim como tu me enviaste, eu os enviei. Eu os enviei, quer dizer, eu os fiz apóstolo. Tu me fizeste apóstolo também. E Hebreus confirma, apóstolo da nossa confissão. Aí prossegue, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Aqui é uma comparação entre Jesus e Moisés, não é? E nós vamos ver, como diz o título, que Jesus é superior a tudo e a todos.
Então usa a narrativa, o texto sobre Moisés, para mostrar como é valioso Jesus para a nossa confissão, não é? Então Moisés o foi em toda a sua casa, quer dizer, a casa que na sua vida, no meio da sua família, não é? Na sua missão, ele foi fiel, porque ele em tudo foi digno porque ele, Jesus, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Moisés foi glorioso, não é verdade, irmãos? Moisés foi usado por Deus de uma maneira que homem nenhum foi usado daquela forma. Ele usou outras pessoas com sinais, prodígios, maravilha, mas Moisés foi tremendo. Quando quando Deus chamou Moisés, onde ele se encontrava? Quem se lembra? Moisés se encontrava no deserto, lá no deserto, apacentando lá as ovelhas do seu sogro, Jetro. Estava lá apacentando as ovelhas. Ele casou com a filha de Jetro. Na verdade, você sabe que ele fugiu do Egito, não é? Ele estava no Egito, o palácio de Faraó, o maior conforto que tinha naquela época, não é verdade? No lugar mais famoso do mundo era o palácio de Faraó, pois ali era o império mundial. Moisés foi adotado pela filha de Faraó, não é? Então se tornou uma pessoa importante, aprendeu a língua do Egito, aprendeu a cultura, aprendeu muita coisa, não é? Certamente as artes, a guerra, tudo ele aprendeu. Só que Deus tinha um chamado para Moisés. Deus tinha um plano na vida de Moisés. E quando Deus tem um plano, ou Ele concede, ou Ele faz, ou Ele permite que aconteça alguma coisa com você ou comigo, para Ele nos colocar naquele lugar que Ele quer. Amém, meus irmãos? Moisés está lá. Mas só que ele tomou conhecimento de quem era o seu povo. E descobriu que o seu povo era aquele que estava escravizado. Não é? Aí, quando ele saiu do palácio para dar uma volta e ver as pessoas, não é? Ele viu 2 egípcios brigando um com o outro, brigando. E ele era um homem forte, sabia lutar também, certamente, e deu um golpe lá no camarada que estava agredindo o outro e matou. Só que ele pensava que ninguém viu. Não adianta, irmão, nada encoberto que não seja descoberto, não é? Outro dia ele foi lá, estava 2 hebreus brigando, hebreus da raça dele, e ele foi apartar a briga, e o hebreu disse: quem é você, rapaz? Eles pensavam que Moisés era um egípcio, né? Quem é você? Você pensa que a gente não viu que você matou o egípcio ontem e enterrou? Aí Moisés disse: pronto, o negócio foi descoberto. E fizeram saber ao faraó que Moisés tinha morto um egípcio. E o faraó ficou furioso e mandou pegar Moisés, certamente prendê-lo, ou quem sabe justiçá-lo, matá-lo. Moisés então caiu fora, fugiu do Egito. Imagine, irmão, uma pessoa no maior conforto do Egito, agora passar noite dormindo no chão, né, dormindo com a cabeça talvez numa pedra, ou na bagagem que ele levava. Que coisa terrível, né? Chega lá na terra de Midian, e chega lá querendo ir beber água lá num poço, não é? E os pastores estavam lá, reunidos, e ninguém podia tirar água, porque tinha que primeiro reunir todos os pastores para poder tirar a pedra do poço e dar de beber aos animais, a tampa. Nisso lá vem umas moças tirar água. Quem tirava água naquele tempo geralmente eram as mulheres, e os pastores não quiseram permitir. Moisés então, quando viu aquilo, ele era um homem forte: que negócio é esse? Por que ela não pode tirar água? Não, porque não pode, cai fora. E ele próprio tirou a tampa do poço lá e mandou dar água botar água no canto daquelas moças. Homem forte. A moça chegou em casa e disse: pai, teve um egípcio que fez uma coisa que a gente nunca esperava. Ele brigou com os pastores e deu água a gente. Olha como Deus trabalha, né?
Como Deus trabalha. Isso aí, Moisés já tinha passado 40 anos no palácio. Agora estava começando a vida no deserto com 40 anos. O pai disse: e cadê o rapaz? O homem que livrou vocês? Vai chamar o homem. Chamar o homem para dar comida a ele, dar repouso a ele. Acolher o homem, foram chamar Moisés. E aí o Jetro gostou de Moisés e deu a sua filha Zípora para ser mulher de Moisés, esposa dele. Está vendo? 40 anos no conforto, 40 anos no deserto. Mas foi no deserto que Deus se revelou para ele. Não é? Estão lembrados? Por isso que eu estou mostrando, porque Moisés foi glorioso. Foi glorioso. Está lá apacentando o rebanho, de repente vê uma planta pegando fogo, um fogo enorme numa planta, mas ele ficou admirado porque a planta não se consumia, não tinha cinza, não tinha palha voando, nada. Ele se aproximou: que negócio é esse? Que fogo é esse que está queimando e não destrói a planta? Quando ele chega perto, uma voz disse: Moisés, Moisés, tira o sapato dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aí Deus se revelou para ele, falou para ele, dizendo que ia usá-lo poderosamente, né, para libertar o seu povo do Egito. Oh, meus irmãos, foi 40 anos no conforto, 40 anos no deserto. Com 80 anos, foi que Deus o chamou para cumprir aquela grande missão. Está vendo que Moisés é glorioso? Depois Moisés liberta o povo do Egito pelas mãos de Moisés. Irmãos, e os milagres foram tremendos. Tremendos mesmo. Você começa com a passagem do Mar Vermelho, que é uma coisa muito tremenda. Coisa nunca vista mais no mundo. Não é? Atravessar 3 milhões de pessoas. Entenda porque Moisés é glorioso. Foi considerado glorioso, cheio de glória. 3 milhões de pessoas, e pessoas anciãos, adultos, jovens, adolescentes, crianças, de todas as pessoas de ambos os sexos, não é verdade? Criança de braço, de mama, atravessar aquilo tudo, olhando para um lado para o outro, vamos dizer assim, um muro de água de um lado, um muro de água do outro, como se fosse gelo, e chega do outro lado, e o exército egípcio segue aquele povo para acabar com ele. Vamos entrar, vamos acabar com ele. Deus não permitiu. Eles andavam de carruagem, de cavalo, de jumento, de tudo, e o povo de Israel a pé. Mas Deus não permitiu que o exército chegasse junto do povo de Israel. Colocou uma nuvem entre eles, uma escuridão, eles não conseguiram ver nada. Quando o povo de Israel escapou do outro lado, Deus disse: Moisés, agora estende a vara para trás aí. Quando Moisés estendeu a vara, Deus mandou as águas cobrirem todo o exército de Faraó. Se acabaram todos, morreram todos ali. Meus irmãos, isso é uma coisa gloriosa. E aquela caminhada no deserto foi terrível. Foi terrível. Quem está lendo a Bíblia sabe como é. Foi terrível. O povo desobediente, povo obstinado, povo que se esquecia de Deus. 40 anos no deserto e ainda pecaram contra Deus. No fim, nem Moisés pôde entrar na terra prometida como ele pensava, porque ele cometeu um ato que desagradou a Deus. Então ele foi glorioso, mas não conseguiu levar o povo à terra Canaã. Não é verdade? Mas Jesus deu a sua própria vida para nos conduzir completa e perfeitamente à presença de Deus lá no céu. Portanto, ele é maior do que Moisés, não é verdade? É mais digno, maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Então Deus, não é verdade? Jesus é Deus, ele tem mais glória, tem mais honra. Tudo que Moisés fez foi Deus, de milagres, não foi Moisés que operou, não. Foi Deus que operou através dele. Oi. Por isso ele é mais glorioso, é superior em tudo, não é verdade? Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. O que edificou todas as coisas é Deus. Deus é o grande edificador. Por isso o Salmo diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores.
E eu pergunto, irmão, aqui está dizendo que Deus é quem edifica. Eu pergunto, sua casa está sendo edificada por Deus? Responda cada um. Se você não faz o culto doméstico, sua casa tem uma rachadura. Agora, se você faz o culto doméstico, se você adora a Deus com a sua família, você está dizendo, Deus, eu não tenho condição, mas tu podes edificar, eu quero entregar a ti a edificação da minha casa. Seja apenas um servente de Deus, deixe que ele seja o mestre da obra, deixe que ele seja o engenheiro, deixe que ele seja o arquiteto da sua casa, dê glória a Deus por isto, não é verdade? Então deixe às vezes edificar a sua casa, agora faça a sua parte. Faça a sua parte, meu irmão, senão a sua casa vai rachar, não é? Então, Jesus, aqui está dizendo que Deus é que edificou todas as coisas, é Deus. Versículo 4.